realização deste vídeo reflete uma tradição do Instituto dos Advogados Brasileiros na vanguarda do direito desde 1843. Esta é a razão que motivou os debates sobre o direito alternativo, incluídos nas comemorações dos 150 anos de fundação desta casa. Rotulada de corrente anárquica por muitos juristas que consideram suficiente a existência do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, o direito alternativo é, segundo seus defensores, um movimento para mostrar que a lei não esgota o direito. Seus limites são os princípios gerais do direito e os valores éticos. O uso alternativo do direito atua dentro da legalidade, através da interpretação criativa das normas, suprindo suas lacunas e contradições. É como lançar o olhar para frente em busca do novo, em vez de procurar a solução do presente apenas no passado, através do pensamento dos doutrinadores e da jurisprudência. Para os seguidores desse movimento, o direito alternativo é um instrumental para a democratização da sociedade. É uma opção ética e política. Seu objetivo é tornar-se positivado. Dando seguimento ao Seminário Nacional de Direito Alternativo, evento comemorativo do 6º centenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, nós vamos ter a satisfação de ouvir a conferência do eminente professor José Eduardo Faria, da Universidade de São Paulo, versando o tema A Crise do Direito e a Função Social do Judiciário. O objetivo da minha exposição é fazer uma espécie de apresentação das condições socioeconômicas que geraram o aparecimento do problema do direito alternativo, das propostas do direito alternativo, das denúncias do direito alternativo no Brasil. O que se espera de mim nesse encontro é uma espécie de mapeamento, digamos assim, das diferentes condições que revelam um certo impasse do Poder Judiciário e, mais do que isso, que revelam um certo impasse das instituições jurídico-positivas diante de uma sociedade altamente cambiante, diante de uma sociedade altamente desestruturada como a nossa, conforme a exposição do doutoramento. Eu começaria a minha exposição tomando como ponto de referência um dado que me parece fundamental e que permeia toda a exposição do evento. Esse dado é um tipo de pesquisa, é uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada em 1990, revelando que de todos os brasileiros que confessaram ter tido problemas cíveis, trabalhistas e penais nos últimos 5 anos, 55% deles optaram por não enfrentar o universo judicial, ou seja, optaram por soluções extrajudiciais. Uma pesquisa divulgada ontem pelo jornal do Estado de São Paulo revela que 80% dos brasileiros não acreditam mais no Poder Judiciário. O IBGE, 3 anos atrás, dizia que 65% dos brasileiros não confiavam na justiça. Nos 3 últimos anos, portanto, nós tivemos uma evolução de 65% para 80%. Seria impossível fazer-se uma afirmação no sentido de revelar o que poderá acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Mas mantida a atual evolução, a velocidade da evolução registrada entre 90 e 93, será possível eventualmente colocar-se como hipótese de trabalho que dentro de 2 ou 3 anos 100% da população brasileira não acreditará na justiça brasileira. Qual é a razão pela qual há uma desconfiança, independentemente dos problemas metodológicos dessas pesquisas, qual é a razão pela qual se há cada vez mais no país uma descrença com relação ao judiciário? Qual o problema que está por trás da crise do judiciário, da imagem do judiciário, da falta de confiança da população em relação a um poder tão significativo para o nosso Estado de Direito como é o caso do judiciário? Eu diria que eu poderia, a título de ilustração, levantar 5 ou 6 hipóteses que eventualmente justificariam a falta de credibilidade ou a falta de confiança do judiciário diante da população brasileira, conforme dados apontados pelo IBGE e pelo IBOP. Eu diria que, em primeiro lugar, parte dessa crise decorre do fato de que nós temos cada vez mais
um conjunto novo, um conjunto bastante novo de conflitos, ou seja, os nossos conflitos estão cada vez mais complexos, os nossos conflitos estão deixando de ser conflitos interindividuais, ganhando cada vez mais a perspectiva de conflitos de massa, de conflitos de classe, de conflitos de grupo, de conflitos, acima de tudo, de classe, e ao mesmo tempo nós verificamos que a maioria das nossas leis são leis envelhecidas, são leis anacrônicas, muitas das nossas leis são feitas antes mesmo da nossa Revolução Industrial, que ocorreu entre 1940 e 1980. O segundo fator que pode explicar esse dado do IBGE e essas conclusões do IBOP é o fato de que há uma tentativa por parte do legislador de mudar alguns dos conceitos jurídicos, de mudar algum tipo de lei, mas, no entanto, apesar dessas mudanças, um pouco ainda embrionárias, nós verificamos que a magistratura, ainda do ponto de vista de uma corporação, continua se destacando por uma cultura técnica, jurídica, técnico-profissional, fortemente atrelada a uma visão de mundo positivista, legalista, normativista. E isto vai, evidentemente, gerar o fenômeno por meio do qual leis modernas não conseguem ser aplicadas em toda a sua plenitude por falta de um conhecimento jurídico profissional, no caso da magistratura. O terceiro dado que explica essas conclusões das pesquisas a que me refiro diz respeito ao fato de que, paradoxalmente, nós tivemos, dos anos 80 para cá, maior demanda, uma maior explosão por parte de serviços do judiciário, ou seja, a população conscientizando dos seus direitos, querendo serviços judiciais, mas esbarrando cada vez mais num judiciário que não está à altura dos seus serviços, não tem condições de oferecer os seus serviços, por uma série de problemas organizacionais, por falta de recursos, por problemas burocráticos, ou seja, um dos fenômenos que justifica o descrédito ou a desconfiança do judiciário em relação à sociedade está no fato de que o judiciário não foi capaz de ampliar a oferta de seus serviços na mesma velocidade da demanda por esses mesmos serviços. Uma quarta característica, um quarto fator, uma quarta hipótese, que pode ser aventada no sentido de justificar esse tipo de dados do IBGE e do IBOP, diz respeito ao fato de que dos anos 80 para cá, nós tivemos um tipo de cliente que foi crescendo do ponto de vista do serviço judicial. Eu me refiro a um cliente mais ativo, mais consciente de seus direitos e que não hesitou, num determinado momento, em politizar o processo civil e penal, gerando com isso um tipo de demanda nova, com maior viés ideológico, substituindo a argumentação tradicional de critério dogmático por critérios cada vez mais político-partidários, político-ideológicos, político-participacionistas. Eu me refiro cada vez mais a um tipo de demanda que veio crescendo dos anos 80 para cá, uma demanda instrumentalizada por movimentos sociais, por institutos de apoio jurídico às organizações populares, por centros de defesa dos direitos humanos, por centros de defesa vinculados à igreja, algumas comissões de justiça e paz, procurando dar uma certa organicidade às lutas geradas por conflitos que se tornaram cada vez mais coletivos numa sociedade como a brasileira. E o que nós vamos verificar é que esses novos consumidores de direito, na medida em que politizam o processo, também politizam as sentenças, ou seja, são segmentos da sociedade que, ao politizarem o processo, vão condicionar a execução das sentenças, muitas vezes desafiando as sentenças que não são capazes de atender às suas demandas, aos seus interesses. Ou seja, nós vamos verificar um primeiro momento de arrepio à execução das sentenças, de desafio à execução das sentenças, de uma forma consciente, baseada numa espécie de um argumento naturalista de que o direito não é válido porque sua substância, os seus valores, os seus fundamentos seriam ilegítimos. E por fim, eu também diria que uma das razões estruturais pelas quais nós podemos levantar uma justificativa, apresentar uma justificativa para essas conclusões das pesquisas do IBGE e do IBOP, diz respeito ao fato de que cada vez mais nós verificamos que a percepção de justiça por parte da sociedade, principalmente por parte de uma sociedade esgarçada do ponto de vista da sua integração, é no sentido de uma justiça mais rápida e ágil. E, no entanto, o que nós verificamos é que o nosso sistema judicial, em nome da segurança do processo, continua ainda lento, continua ainda burocratizado, continua ainda ritualizado. Ou seja, cada vez mais há um descompasso entre as expectativas de justiça por parte da sociedade e o processo civil, o processo penal e a maneira pela qual o aparelho judiciário como um todo, incluindo aí também o Ministério Público, interpreta os códigos de processo penal e civil. Quando nós olhamos essas questões, quando nós olhamos esses fatores, nós vamos verificar que esses fatores nada mais são do que consequência de um tipo de
industrialização acelerada, ou seja, esses fatores são consequência de um tipo de crescimento econômico, de um tipo de desenvolvimento socioeconômico que esse Brasil teve, notadamente no tempo em que promoveu a sua Revolução Industrial, isto é, entre 1940 e 1980. Eu faço um corte histórico do nosso desenvolvimento, porque nos tempos em que nós tivemos esse crescimento acelerado entre 40 e 80, nós tivemos uma transformação geoocupacional, uma transformação socioeconômica, uma transformação político-cultural, uma transformação administrativa organizacional, transformações essas que explicam os problemas que estão por trás hoje do judiciário, os problemas que estão por trás do nosso direito positivo, os problemas que vão gerar parte daquilo que disse o Dr. Hamilton. Vejam, em 1940, quando esse processo de desenvolvimento começa a crescer, induzido de cima para baixo, na perspectiva de que a sociedade brasileira deixar o mercado jamais cresceria, nós tínhamos na população brasileira, fundamentalmente, uma distribuição basicamente de caráter rural. 68% da sociedade brasileira vivia no campo, enquanto apenas 32% dela vivia nos centros urbanos. Na medida em que nós temos a substituição de uma economia agrária exportadora por uma economia urbana industrial, nós vamos verificar que 40 anos depois, em 1980, a população era predominantemente urbana, ou seja, 68% dela urbana, 32% dela rural. Nesse espaço de 40 anos, nós mudamos o perfil brasileiro, ou seja, deixamos de ser uma sociedade predominantemente agrária, 68% contra 32% urbana, e passamos a ser exatamente o inverso. 68%, 32% urbano. O que significa nada mais nada menos do que a possibilidade de verificar que o país foi posto de ponta cabeça. E na medida em que o país foi posto de ponta cabeça, nós tivemos uma série de consequências. E na medida em que nós tivemos consequências socioeconômicas, nós pudemos verificar que a crise do direito aparece na medida em que a velocidade das transformações sociais e econômicas foi muito rápida. E a velocidade das transformações, tanto no judiciário quanto nos institutos jurídicos, foi muito lenta, se é que houve algum tipo de transformação. Eu chamaria atenção para alguns problemas que todos vocês conhecem, mas que não custa sistematizá-los. Nós tivemos uma migração intensa, nós tivemos uma urbanização intensa, nós tivemos uma crise fiscal intensa, nós tivemos uma distribuição desigual dos direitos adquiridos, nós tivemos a evolução de um círculo vicioso da pobreza e nós pudemos verificar que cada vez mais o jogo político se deslocou do legislativo para o executivo numa política mais cartorial, numa política mais pobre, numa política menor, numa política que cada vez mais se tentava colocar em discussão a apropriação dos gastos sociais, a apropriação das políticas públicas por parte dos grupos dotados de maior capacidade de comando, de maior capacidade de articulação, de maior capacidade de poder. As consequências desse desenvolvimento, todos nós conhecemos do ponto de vista de uma articulação, tendo em vista uma crise global da sociedade brasileira. Eu ousaria propor 4 consequências, a identificação de 4 consequências sociais e de 4 consequências institucionais. A crise brasileira, gerada entre 40 e 80, pelo tipo de desenvolvimento que o Brasil tem, e exponenciada pela paralisação do desenvolvimento entre 80 e 93, em função de crises mencionadas pelo Milton, nós tivemos, do ponto de vista social, primeiro, o que nós podemos chamar de uma erosão da identidade coletiva no Brasil. Ou seja, diante de uma perversa distribuição de renda, nós descobrimos que, de repente, não há mais possibilidade de se falar, como diz o Dr. Ricardo, na possibilidade de um bem comum, de uma finalidade social do Brasil como o nosso. Por quê? Porque nós temos, não uma sociedade, mas nós temos uma justaposição contraditória, conflitiva, paradoxal de subsociedades. Por exemplo, tomando-se como dado, tomando-se como ponto de referência os indicadores de renda de 1990, portanto, indicadores que já não retratam a crise brasileira, que hoje é muito mais perversa, eu diria que nós temos 11% da população vivendo em estágio de miséria absoluta, algo como uma renda per capita de até 0,5% de salário mínimo ao mês. Se eu tomar como ponto de referência a ideia de indigência, meio salário mínimo a um salário mínimo, eu vou ter alguma coisa como 42% da população brasileira. Se eu tomar como ponto de referência alguma coisa como um salário mínimo a 2 salários mínimos, eu vou ter alguma coisa como 39% da população brasileira. Ou seja, eu vou verificar que eu tenho 11% da sociedade brasileira vivendo no estágio de miséria absoluta, 42% vivendo no estágio de indigência e 39% vivendo no estágio de pobreza. Pois bem, numa sociedade tão esgarçada socialmente como essa, uma sociedade tão desequilibrada do ponto de vista da sua integração, qual é a sua identidade natural?
E é exatamente por isso que problemas como secessão, problemas como desequilíbrios regionais, problemas como divisões socioeconômicas do Brasil vão se colocando de uma maneira cada vez mais nua e crua, com todas as suas sequelas, com todas as suas consequências trágicas do ponto de vista da integração nacional. Uma segunda consequência, que eu chamaria do ponto de vista social, diz respeito à multiplicação dos conflitos no Brasil. Os conflitos se tornaram extraordinariamente multiplicados do ponto de vista de quantidade, mas mais do que isso, o que me interessa é o fato de que esses conflitos se intercruzaram. E ao se intercruzarem, esses conflitos se tornaram coletivos. Enquanto a nossa cultura jurídica é uma cultura presa a valores de mundo liberais, e os valores de mundo liberais acreditam que os conflitos são tradicionalmente conflitos interindividuais, o que nós verificamos no Brasil contemporâneo é, cada vez mais, a emergência de conflitos que vão se tornando coletivos. Conflitos que vão ganhando um corpo novo, cuja novidade é um tipo de racionalidade política que não cabe na racionalidade lógico-formal das instituições tradicionais de direito. Uma terceira consequência que eu chamaria a atenção dos senhores diz respeito ao fato de que hoje nós não conseguimos verificar a sedimentação da sociedade brasileira em novos padrões de comportamento, porque cada vez mais, na medida em que nós temos uma miséria absoluta, uma indigência e uma pobreza controlando 92% da população brasileira, ou talvez até mais, nós vamos verificar que nós caímos numa espécie de robesianismo social, uma espécie de salve-se quem puder, uma espécie de situação que nos leva a uma espécie de retrocesso do Estado civil para o Estado da natureza. Enquanto todos nós aprendemos na nossa cultura jurídica que a partir do século XVII e do século XVIII, a partir da metáfora do contratualismo, a humanidade evoluiu do Estado da natureza para o Estado civil, nós podemos verificar que no Brasil contemporâneo nós corremos o risco de evoluir do Estado civil para o Estado da natureza, para um Estado de violência, para um Estado de marginalidade, para um Estado em que nós verificamos um círculo vicioso: marginalidade econômica, marginalidade social, marginalidade ilegal, marginalidade criminosa, etc, etc, etc. A última das consequências sociais diz respeito à inviabilidade dos pactos que nós temos na realidade brasileira. Pacto significa concessão, pacto significa negociação. Como é que pode haver negociação e concessão no momento em que nós verificamos em que um dos segmentos da sociedade brasileira, com 11% da população, vive um estágio de miséria absoluta, outro segmento vive no estágio de indigência, um terceiro segmento vive no estado de pobreza relativa e mais ou menos em torno de 5 a 8%, que é um dado mais ou menos estimado, vivem dentro de um estado razoável bem-estar social. Alguns vivem já num estado de proletarização das classes médias, ou seja, o decréscimo do ponto de vista, o descenso do ponto de vista da mobilidade social é extraordinariamente alto, o que faz com que ninguém pense num pacto substantivo, todo mundo pense num pacto de caráter retórico. Do ponto de vista estatal, do ponto de vista institucional, eu chamaria a atenção de todos vocês para também 4 consequências. A primeira dessas consequências diz respeito a uma espécie de empobrecimento dos atores políticos tradicionais. Nós podemos verificar que nos últimos tempos houve uma espécie de desprezo da sociedade brasileira com relação aos atores políticos tradicionais, que são quase sempre atores políticos viciados e permeados por um tipo de política menor, cartorial, clientelística, assistencialista, populista, padrão canapiano. Uma segunda hipótese, uma segunda consequência, diz respeito à emergência de novas formas de conflito, ou desculpem, de novas formas de se encaminhar os conflitos, novas formas de se fazer participação política e se exercer a cidadania. É como se eu dissesse que, em um determinado momento, durante muito tempo, nós evoluímos tendo em vista a cidadania política do ponto de vista do espaço público da palavra e da ação. E isso ocorreu quando nós reclamamos os direitos humanos, confundindo os direitos humanos com direitos políticos. Mas dos anos 80 para cá, nós verificamos uma espécie de apropriação do sentido liberal dos direitos humanos, uma espécie de socialização dos direitos humanos, de tal maneira que os direitos humanos deixaram de se limitar à política e passaram a atuar no campo do direito econômico, no campo do direito do trabalho, no campo do direito social, procurando sempre valorizar aquilo que nós chamamos de função social da propriedade, função social do patrimônio, função social das relações sociais. Significa isso? Significa que houve um processo pós-moderno de manifestação política, um tipo de política que não se concentra mais no legislativo, mas que se divide em dois. Vai, de um lado, se concentrar no executivo, tentando influir nas políticas sociais, e de outro lado, vai tentar
dentro do judiciário, influído na politização do processo civil e penal, geralmente em movimentos do tipo descriminalização das drogas, descriminalização do adultério, descriminalização do homossexualismo, descriminalização de certas condutas praticadas, protagonizadas por maiorias miseráveis. Uma terceira consequência que eu gostaria de chamar a atenção de vocês diz respeito ao fato de que o nosso Estado se tornou um Estado aparentemente grande, porém na prática fraco. Um Estado aparentemente forte, porém na prática um Estado incapaz de implementar políticas públicas. Infelizmente, o Estado brasileiro se tornou um Estado pilhado. Ele tem a aparência de ser um Estado público, quando na realidade ele é um Estado privatizado. Os dados são do Banco Mundial, revelando que das nossas políticas sociais, $800 per capita são apropriados por 8% da população, enquanto apenas $400 per capita são apropriados por 92% da população. O Estado não só gasta mal, como o seu gasto, além de ser mal, é um gasto que reproduz ainda mais a desigualdade social. A última consequência do ponto de vista social diz respeito à nossa área de atuação profissional, a vocês juízes, a nós advogados, ou seja, diz respeito às instituições jurídico-judiciais do Brasil. Nós podemos verificar, infelizmente, um processo de anacronismo, de superação da concepção organizacional do Judiciário, da concepção organizacional do Ministério Público, da concepção organizacional da OAB. Vejam, eu não quero dizer que a nossa função diminuiu, mas quero dizer que o leito institucional onde a nossa função é desempenhada se tornou anacrônico. Eu não estou querendo dizer que a função do juiz diminuiu, que a função do Ministério Público diminuiu, que a função do advogado diminuiu. O que eu quero dizer é que o leito organizacional onde nós exercemos as nossas profissões se tornou um leito organizacionalmente anacrônico, organizacionalmente superado, organizacionalmente limitado, tendo em vista a complexidade da sociedade brasileira. Eu quero dizer, em outras palavras, que existe um bloqueio institucional entre o direito positivo de um lado e o judiciário, acompanhando o direito positivo e a sociedade brasileira. É como se a sociedade brasileira estivesse, em um determinado momento, na base de um grande aluvião e tanto o direito quanto o judiciário não fossem capazes de receber esse aluvião, biodegradá-lo e oferecer sentenças que fossem simultaneamente legais e legítimas, eficazes e simultaneamente capazes de produzir certeza jurídica. Diante desse cenário, que não é necessariamente um cenário otimista, eu diria que o Judiciário tem tentado reagir e poderia identificar, dos anos 80 para cá, 3 tipos de reações, sendo que algumas dessas reações são convergentes, outras são reações excludentes. Eu diria que a primeira reação é a reação estamental. O Judiciário, diante desse cenário, tem procurado estamentalmente, isto é, do ponto de vista da sua corporação, tentar reagir, tentar se aproximar da realidade, reclamando que faltam-lhe recursos humanos e financeiros para que o Judiciário possa, em determinado momento, se auto-renovar, se auto-modernizar e cumprir aquilo que a sociedade dele espera. Essa é uma saída importante, porque todos nós sabemos que o Judiciário não tem recursos. Mas essa é uma saída que não pode se reduzir a ela própria, porque nós sabemos que o problema do Judiciário não é só a ausência de recursos. A ausência de recursos é um problema grave. É condição necessária resolver-se o problema da deficiência de recursos humanos e financeiros do Judiciário, mas não é condição suficiente. E o que nós podemos verificar é que a cúpula do Judiciário, pelos seus porta-vozes, pela sua cúpula, tenta de alguma maneira reagir confundindo falta de recursos como o único tipo de saída que o Judiciário teria a oferecer para a sua própria possibilidade de se adaptar à realidade. Uma segunda reação é a reação ideológica. É uma reação política. É uma reação que já vem sendo sentida a partir dos anos 80 para cá, através de estratégias de descentralização, através de estratégias de desformalização, através de estratégias de tentar se levar o Judiciário mais à periferia da sociedade, no sentido de que, se o Judiciário for levado à periferia da sociedade, certos conflitos podem ser decididos mais rapidamente, e esses conflitos, sendo decididos mais rapidamente, aliviam parte das tensões da sociedade e aliviam parte das tensões que caracterizam o Poder Judiciário. Descongestionaria, vamos dizer, parte do serviço dos tribunais. Quando nós verificamos, em 1980, na época do ministro Beltrão, na época do ministro João Geraldo Piquet Carneiro, na época do desembargador Caju Watanabe, estratégias de descentralização e desformalização do processo, ou estratégias de se tentar trabalhar na hipótese de juizados de pequenas causas, o que nós verificamos nada mais, nada menos, foi do que uma reação política. Na medida em que conflitos nas periferias envolvendo setores miseráveis, indigentes e pobres vinham sendo manipulados, por exemplo, por comissões de justiça e paz, por que não
abortar-se essas tensões, ou essas instrumentalizações políticas, descentralizando a justiça. E desde então nós podemos verificar que a justiça se descentralizou e se desformalizou, tentando com isso diminuir o número de processos de pequenas causas que eventualmente poderiam congestionar o funcionamento dos tribunais. Uma terceira reação, e essa é a reação finalmente ideológica, é a reação que descobre a possibilidade de tentar voltar as pautas hermenêuticas do judiciário para os mais desfavorecidos. Ou seja, se tentar pôr o dedo na ferida, questionando a eventual neutralidade do direito, o lado eventualmente imparcial dos juízes, querendo discutir a possibilidade do judiciário, de uma sociedade socialmente desgastada, influir em torno dos mais desfavorecidos. É nesse momento que aparece o direito alternativo, é nesse momento que aparece o movimento liderado pelo Dr. Milton, é nesse momento que nós verificamos a emergência do direito alternativo, num primeiro momento, muito mais um direito de denúncia do que um direito de movimento, e mais tarde, pela própria repercussão que alcança, tornando-se aí sim um direito de movimento. Na realidade, essas três reações, a instrumental, a política e a ideológica, são, como eu disse, reações que podem em algum momento se convergir. E essa convergência faz com que o judiciário vá, num determinado momento, descobrindo que ele vive três crises e tentando, em algum momento, equacionar essas três crises a partir dessas três reações. A primeira crise é a crise de confiança. A segunda crise é a crise de crescimento. A terceira crise é a crise de consciência. No que se refere à crise de confiança, o judiciário, a partir dos anos 80 para cá, começa a discutir a necessidade de recuperar a sua credibilidade perante uma opinião pública que não entende a lógica kafkiana do direito e vê o direito quase sempre de uma maneira maniqueísta. Em segundo lugar, crise de crescimento. O judiciário começa a descobrir a necessidade de aprender a lidar com a diversidade, de aprender a lidar com a especialização, de aprender a lidar com a inflação legislativa, de aprender a lidar com o novo, de aprender a lidar com um momento em que os conflitos limites da sociedade brasileira são apropriados pelo Executivo. O judiciário vai ter que descobrir que, num determinado momento, que são destinados os conflitos residuais. Porque o Executivo, muitas vezes, de uma maneira pragmática, se antecipa e tenta resolver os conflitos limites. A última crise é a crise de consciência. O judiciário vai descobrir a necessidade, num determinado momento, de retomar, não mais a discussão da lei e da certeza jurídica, mas de retomar a questão da ética, da moral e do justo nas sentenças judiciais. Cada vez mais vai ter que verificar que, quando fala em função social da lei, é preciso saber se função social tendo em vista a lei destinada a que segmento da sociedade brasileira? O segmento miserável, o segmento indigente ou o segmento pobre? Dentro desta situação, o problema do judiciário vem crescendo, o problema do judiciário vai ganhando a mídia, vai ganhando a opinião pública. Parte dessa repercussão se deve ao tipo de denúncia feita pelo movimento do direito alternativo, parte disso se deve a algumas posturas tomadas pelo próprio judiciário em alguns casos, em alguns momentos da história brasileira. Isso se torna mais evidente, mais patente no ano passado, durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. E hoje nós vamos verificando que o judiciário está diante da revisão constitucional, tenso um pouco por a questão do controle externo da magistratura, tenso porque não sabe o tipo de revisão que poderá haver no direito substantivo, tenso porque sabe que poderá haver algum tipo de mudança na legislação processual, tenso porque sabe que a sociedade brasileira vive um risco de explosão. A tensão se tornou presente, a tensão se tornou um elemento necessário e fundamental na vida do Poder Judiciário hoje. Como é que o Judiciário pode reagir diante disso? Como é que o Judiciário pode enfrentar essa tensão? Que alternativas nós podemos verificar para o futuro do Judiciário no Brasil? Eu diria que, daqui para frente, eu vou tentar, dentro dos 10 minutos que me faltam, eu vou tentar fazer uma separação dessa análise de dois níveis. Do ponto de vista interno do Judiciário, do ponto de vista externo do Judiciário. Do ponto de vista interno do Judiciário, eu vou dizer que, em um determinado momento, essas estratégias de desformalização e descentralização vão fortalecer as primeiras instâncias, sendo que nas primeiras instâncias nós temos os juízes novos, que vivem nas periferias, juízes em torno dos quais nós podemos verificar maior conhecimento do problema como ele é. E ao mesmo tempo nós vamos verificar, enquanto os juízes de primeira instância estão sendo fortalecidos, os juízes de segunda instância vão discutir dentro de uma perspectiva cada vez mais abstrata aos processos, ou seja, o processo de formalização faz com que o juiz de primeira instância seja mais exposto ao problema e o juiz dos tribunais superiores seja mais exposto aos problemas jurídicos, um aos problemas sociais, outro aos problemas jurídicos. Não sei se o amigo se recorda, mais uma vez, no meu curso de pós-graduação, eu convidei o ministro Moreno Alves e o próprio Hamilton para discutirem essa questão. Como é que o juiz de primeira instância
está mais disposto ao conflito e como é que um juiz de última instância está mais disposto à questão jurídica do ponto de vista formal. Nós vamos verificar um processo, vamos dizer, de afastamento entre o conflito substantivo e o conflito formal, à medida em que essa estratégia de desformalização e descentralização se acentuar. Em segundo lugar, nós vamos verificar cada vez mais o processo de consciência dos conflitos limite por parte dos juízes de primeira instância. O juiz de primeira instância sabe claramente o que é o conflito tradicional, o que é o conflito limite, notadamente no campo, por exemplo, do direito de propriedade. Uma terceira questão que eu imagino do ponto de vista interno do judiciário é que as primeiras instâncias, bem ou mal, conservadoras ou não, independentemente da qualidade da sua formação, já estão valorizando mais o litígio em si do que propriamente a norma. Vai havendo cada vez mais, e eu tenho procurado estudar isso dentro do meu centro de estudos na USP, vai havendo cada vez mais o desenvolvimento de uma linguagem nova, capaz de alimentar uma espécie de uma razão prática, em detrimento de uma razão processual, em detrimento de uma razão jurídica. E vou verificar cada vez mais que alguns juízes vão tentando modificar, tentando alterar o sentido do direito, mediante o alargamento da jurisprudência, invocando quase sempre questões do tipo função social. Já mencionei isso, função social do direito de propriedade, etc, etc. Do ponto de vista externo da magistratura, eu vejo que, apesar das mudanças que ela terá, e as mudanças internas a conduzirão, queremos ou não, para um tipo de confronto geracional, para um tipo de confronto político, para um tipo de confronto ideológico, não muito distinto daquele que a Itália teve nos anos 60, e é por isso que a Itália tem o seu judiciário hoje ganhando destaque nas páginas dos jornais, porque aquele tipo de confronto ideológico depurou o judiciário italiano. Nós teremos isso no Brasil. Mas do ponto de vista externo, eu gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 problemas que imagino que ameaçarão a estabilidade do judiciário. Falo, insisto nesse aspecto, muito mais como professor que, pela sua própria atribuição, tem uma visão global, do que dentro de uma perspectiva de, vamos dizer, discutir detalhadamente a questão. O que eu quero dizer é que vai haver uma transformação do direito no Brasil que afetará o judiciário. E essa transformação do direito no Brasil se dará, a meu ver, dentro de 2 perspectivas altamente contraditórias. O direito brasileiro vem sofrendo uma transformação. O nosso direito é fruto de uma mentalidade moderna, baseada, acima de tudo, numa cultura de direito privado, baseada, acima de tudo, no movimento codificador do século XIX, baseada, acima de tudo, em alguns pressupostos. O humanismo, a questão da certeza jurídica, a questão da igualdade formal perante a lei, a questão da liberdade jurídica, a questão da divisão entre os poderes, a questão da constitucionalidade, a questão da legalidade, a questão da hierarquia entre as leis. Pois bem, o que eu quero dizer é que nós teremos 2 movimentos. O primeiro dos movimentos é um movimento centrífugo, o segundo dos movimentos é um movimento que eu chamaria de centrípeto. Cada vez mais, acompanhando essa sociedade em que um segmento importante vive na miséria, um na indigência, outro na pobreza, cada vez mais nós vamos verificar a emergência de um pluralismo jurídico de fato. Cada vez mais, ao lado do direito positivo, ao lado do direito estatal, nós estamos verificando a emergência de um pluralismo jurídico de fato. O Dr. Ricardo, quando fez a apresentação, mencionou, por exemplo, o direito de Pazarga, estudado pelo professor da Universidade de Coimbra, Boaventura Santos. E o que ele procurava dizer é exatamente isso, era a questão do pluralismo, das diferentes formas jurídicas que vão surgindo na sociedade. Ou seja, a perda de eficácia de um mesmo direito com normas que se pretendem universais, na medida em que certos segmentos, alguns mais, alguns menos, vão tentando criar normas próprias e vão, com isso, conseguindo uma certa autonomia e criando aquilo que nós chamamos na antropologia de campos jurídicos semi-autônomos. Hoje nós sabemos claramente que existe uma cultura jurídica própria e um direito positivo próprio em certos segmentos da cidade do Rio de Janeiro, em certos segmentos de São Paulo, em certos segmentos na periferia das regiões metropolitanas brasileiras. Hoje também nós sabemos que existe uma cultura jurídica própria e um direito próprio que nada tem a ver com o direito oficial dentro dos segmentos de ponta da economia brasileira. Recentemente houve, por exemplo, um acordo entre os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo com a indústria automobilística, praticamente colocando esse segmento da economia brasileira dentro de uma perspectiva de primeiro mundo que não pode, em momento algum, exercer benefícios para os demais segmentos econômicos, os demais segmentos trabalhistas. Nós vamos verificar, portanto, um movimento de centrifugação, e esse movimento de centrifugação vai ter, por sua vez, 2 níveis. Vai ter um nível de descentralização, de desformalização, de deslegalização, que nos segmentos econômicos de ponta vai gerar aquilo que alguns chamam de uma lex mercatória. Lex mercatória é o tipo de prática jurídica que se desenvolve entre empresas e sindicatos, ou seja, organizações trabalhistas, organizações sindicais e organizações empresariais,
fortemente modernas e atreladas a uma inserção da economia brasileira dentro da economia internacional. E na medida em que essa inserção se dá com algum sucesso, esse tipo de segmento vai cada vez mais decretando a sua independência, decretando a sua autonomia, fugindo dos limites da nação. Posso mencionar claramente o que ocorreu, mais uma vez, no mesmo segmento de ponta, por ocasião de 2 ou 3 planos econômicos, o plano Funaro, o plano Bresser e o plano Zé. É, mais uma vez, a indústria automobilística, contrariando certas leis, repassando aumentando os salários conforme as pressões dos sindicatos metalúrgicos, valendo-se do seu monopólio de mercado para repassar esse reajuste ao consumidor final e conseguindo simplesmente mandar a legislação às favas e conseguindo criar um tipo de jurisprudência própria na relação com os sindicatos metalúrgicos que vai levando cada vez mais ao aparecimento de um direito do trabalho mais flexível, que não tem nada a ver com esse direito do trabalho voltado aos ritos suficientes que nós conhecemos, muito pelo contrário, é um direito do trabalho paralelo, quando não confrontacional, ao direito oficial que nós temos. Então, ao lado dessas estratégias de deslegalização, desformalização, descentralização, nós vamos verificando a emergência de um tipo de direito cada vez mais pluralista que ou funciona dentro de uma perspectiva congruente com o direito oficial ou funciona dentro de uma maneira diacrônica, dentro de uma maneira confrontacional. O fato é que ele é um direito paralelo. Do ponto de vista mais voltado aos segmentos desfavorecidos da sociedade brasileira, nós estamos verificando, aí sim, o aparecimento de práticas alternativas. Aí sim, aquilo que o pessoal da Universidade de Brasília, liderado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, que por sua vez herdeiro do professor Roberto Lira, chama de direito achado na rua. É aí que nós vamos verificar cada vez mais a emergência de normas comunitárias. Aí é que nós vamos verificar aquela hipótese mencionada pelo Dr. Ricardo, ou seja, as normas comunitárias que vão surgindo dentro dos segmentos periféricos, dentro dos segmentos marginais da sociedade brasileira. Então eu diria que nós temos um movimento contraditório. O primeiro movimento é um movimento de estilhaçamento do direito oficial. E esse estilhaçamento se dá, por sua vez, dentro de 2 níveis. Quanto mais evoluído é o segmento econômico, mais nós temos um direito econômico paralelo ao direito oficial. E quanto mais nós concentramos a nosso olhar sociológico para os segmentos desfavorecidos da população, mais nós vamos verificar a emergência de um direito alternativo, de um direito achado na rua, de um direito comunitário, de um direito consuetudinário, de um direito que vem brotando da própria marginalidade, de um direito que vem brotando a partir de um robezenismo social vinculado aos segmentos mais desfavorecidos, isto é, miseráveis, indigentes e pobres da sociedade brasileira. Mas existe um outro movimento, que é um movimento, vamos dizer, centrípeto, um movimento paralelo a esse estilhaçamento. Ou seja, enquanto eu verifico, em um determinado momento, uma tendência ao estilhaçamento, nesse mesmo momento eu verifico, por parte do legislador, uma tendência a tentar coordenar e evitar esse estilhaçamento até uma situação de ruptura da matriz organizacional da sociedade brasileira. E é nesse momento que eu vou verificar a emergência, cada vez mais, de um conceito novo de direito. Vejam bem, não é um direito que está sendo produzido, é uma maneira de fazer o direito, é uma maneira de construir o direito. Há uma conceituação nova, há uma percepção de que é possível um direito novo. E a gente verifica agora a emergência desse direito novo, por exemplo, através de institutos como Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Proteção ao Meio Ambiente, ou o Código de Defesa do Consumidor, a introdução da ação civil pública, etc, etc, etc. É o que alguns chamam de direito social. Por favor, não confundam o direito social com o direito do trabalho. É a conceituação de social que eu tenho em mente. Cada vez mais a gente verifica que nessa concepção do direito há uma crença de que se nós quisermos resgatar a integridade da sociedade brasileira dentro de um padrão de viver em paz e dentro de uma perspectiva aberta, democrática e legítima, é preciso substituir aquele tipo de direito de origem privada ou privatística, baseado no individualismo possessivo do século XIX, por um direito que pressupõe, acima de tudo, a capacidade de intervenção do judiciário no sentido de se fazer justiça social. Vejam, fazer justiça social não é promover, como disse o Hamilton, uma extraordinária revolução. É tentar ver se o judiciário consegue cumprir a sua função social numa sociedade com as características como a brasileira. Esse direito social tem 4 características. A primeira dessas características é o fato de que o direito social, insisto, nós já temos algumas experiências de direito social, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção do meio ambiente e a ação civil pública já pressupõem esse tipo de critério de direito social enquanto institutos jurídicos novos na nossa história.
A primeira delas é de que o direito social é um direito compensatório. O direito social é um direito de desigualdade. O direito social tenta tratar desigualmente os desiguais. O direito social é um direito que socializa os riscos, é um direito que tenta compensar as perdas dos setores considerados mais miseráveis, indigentes e pobres. Segunda característica do direito social é que o direito social trabalha com uma ideia de sujeito de direito, mas não é a ideia clássica do sujeito de direito que nós temos trazido dos movimentos codificadores do século XIX. O sujeito de direito clássico do século XIX é o cidadão, isto é, um indivíduo anônimo, um indivíduo capaz de assinar contratos e ter de respeitar contratos. O direito social trabalha com o sujeito de direito, que é um indivíduo enquanto membro de um grupo, o indivíduo enquanto membro de uma comunidade, o indivíduo enquanto membro de uma classe social. Portanto, o direito social trabalha com os conflitos coletivos, imaginando que cada cidadão só é cidadão dentro de uma estrutura geoocupacional, cada cidadão somente o é cidadão, somente, portanto, é capaz de exercer os seus direitos, na medida em que um é um trabalhador, ou mora numa favela, ou é empresário, ou enfim, é advogado, é juiz, etc, etc. Terceira característica desse direito social é no sentido de que cada vez mais do direito social nós adquirimos consciência de que a vontade geral, que nós aprendemos no ensino jurídico, que o interesse comum não passa do topos, isto é, não passa do lugar comum. Quando eu menciono que a sociedade brasileira, 11% dela vive num estado de miséria, 42% vive no estado de indigência e 39% vive no estado de pobreza, a pergunta que eu faço, com base no que disse o Dr. Ricardo logo no início, com base no artigo 5º da Lei de Introdução, interpretar a lei tendo em vista o fim social, e a pergunta que eu faço é, interpretar esse social na perspectiva de que Brasil? O Brasil miserável, o Brasil indigente ou o Brasil pobre? Qual é a função do juiz quando tem uma cláusula do tipo artigo 5º da Lei de Introdução e tem de interpretar a realidade brasileira e vai verificar que a realidade brasileira é uma realidade heterogênea, conflitiva, heterodoxa? Que segmento social ele toma como social? O que é que eu quero dizer com isso? O direito social acaba com a ideia de que nós podemos falar de um bem comum. Não existe bem comum. O que existe são interesses coletivos e esses interesses são interesses excludentes. Esses interesses são, acima de tudo, interesses grupais e interesses comunitários. Eu posso dar um exemplo no sentido de mostrar cada vez mais um processo por meio do qual aquilo que é público é desmascarado pela emergência de interesses coletivos que são cada vez mais conflitantes. E o problema que se coloca é que, no momento em que eu não falo mais no bem público, mas eu falo no interesse coletivo, contraposto ao interesse dele, ou contraposto ao interesse dele, eu tenho de tomar uma decisão, alguém ganha, alguém perde. Significa que a minha decisão é uma decisão política. A grande experiência que se tem é, paradoxalmente, a experiência do PT na cidade de São Paulo, quando ganha a prefeitura em 1988 e entrega a prefeitura em 1993, no dia 1º de janeiro, depois de 4 anos de gestão. Nesses 4 anos de gestão, disse o secretário municipal de planejamento do PT, o economista, professor da USP, Paul Singer. O PT entrou na prefeitura com a ilusão de que ele simplesmente poderia dirigir os recursos públicos para os pobres, ou seja, diz ele num depoimento muito corajoso e muito importante. O PT, num determinado momento, entrou para o governo achando que destinaria os recursos dos ricos para os pobres. E depois de 4 anos descobriu, paradoxalmente, que os pobres do Brasil são minoria. Descobriu, paradoxalmente, com base no segundo argumento. Na hora em que nós tomamos a pobreza como uma categoria unívoca, nós não fomos capazes de descobrir que a pobreza é subdividida em segmentos mais pobres, menos pobres, mais explorados, menos explorados, mais miseráveis, menos miseráveis, e que há, mesmo na pobreza, um tipo de conflito coletivo que exigia, por parte da prefeitura, um determinado tipo de arbitragem. Ou seja, o que o PT descobriu foi, em um determinado momento, diz o economista Paul Singer, nós teríamos de administrar não apenas o conflito entre ricos e pobres, mas o conflito entre miseráveis, indigentes, pobres e remediados diante da escassez de recursos. A descoberta do PT foi a descoberta de que não havia bem comum, diz ele, num depoimento que está para ser divulgado a qualquer momento numa das revistas de ciências sociais de São Paulo. O que significa isso? Significa, e retomando a questão do direito social, que quando nós assumimos, na perspectiva do direito social, essas características, primeiro, o direito social é um direito que tem que tratar desigualmente os desiguais. Em segundo lugar, o direito social é o direito que vê como sujeito de direito o indivíduo na sua classe. Em terceiro lugar, o direito social não trabalha mais com a ideia do bem comum, mas trabalha com a ideia de interesses coletivos, sendo que nos interesses coletivos, quando eu opto por um deles, claramente eu estou agindo em detrimento de outros, o que significa que toda decisão nunca é uma decisão harmoniosa, portanto, por ser política, toda decisão tem que ser justificada. O direito social é um direito novo, é um direito compensatório, e vai aparecer aí uma quarta característica do direito.
Essa quarta característica do direito social é aquela que interessa fundamentalmente aos que são magistrados, é aquela que interessa fundamentalmente àqueles que têm como função dirimir conflitos. Quais são os fundamentos básicos do direito social? Dentro de uma perspectiva, de uma cultura, de uma teoria geral do direito, baseada fortemente no movimento codificador do século XIX, quase sempre nós vamos à lei de introdução ao Código Civil, quase sempre nós vamos a certos valores básicos, que em última instância são sempre justificados pelo direito natural. Hoje, cada vez mais, nós vamos verificar que não podemos invocar o direito natural diante daquele rapaz, que geralmente passa mulato, com sandália baiana, um shortinho, que pede a sua parte do bolo econômico com uma faca aqui na Avenida Almirante Barroso. Nós vamos verificar cada vez mais que nós não conseguimos trabalhar com a ideia de um homem abstrato. Nós vamos verificar cada vez mais que nós não podemos trabalhar com uma justiça com J maiúsculo e com uma espécie de paraíso divino que alguns nos acenam. Cada vez mais, diante da ideia de que o interesse é coletivo, que o direito social tem que tratar desigualmente os desiguais, para que ele saiba penetrar mais fundamente na realidade brasileira, a fim de que eu não me enxergue como juiz da sociedade brasileira da mesma maneira como os animadores de televisão veem o seu auditório, veem o seu público. Eu não posso, como juiz, achar que a sociedade brasileira é uma gracinha. Eu tenho que entendê-la dentro de uma perspectiva claramente fundada em termos metodológicos. E nesse momento é que eu vou verificar como o direito alternativo aparece na medida em que ele propõe um tipo de princípio geral do direito, um tipo de pauta hermenêutica, um tipo de enviesamento do ponto de vista ideológico, chamando a atenção claramente para todos esses problemas. Nós podemos discordar do direito alternativo, e o mesmo sabe disso, em termos de muitas das propostas, mas não podemos deixar de concordar com o fato de que o direito alternativo conseguiu exatamente pôr o dedo nessa ferida. O Brasil já tem um tipo de direito social. Já há, a Constituição de 88 para cá, com todas as suas falhas e defeitos, já há uma conceituação de direito social internalizada pelos nossos legisladores. Já há no direito substantivo alguns elementos altamente importantes e inciso do Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Proteção do Meio Ambiente e Ação Civil Pública. Nesse sentido, a questão que se coloca é saber como o Judiciário, como um todo, terá de encarar a substituição dos seus princípios gerais de direito clássicos, de caráter justnaturalístico, por esses princípios gerais de direito que exigem um maior conhecimento de natureza sociológica. É óbvio que o que eu estou mostrando, veja, eu estou propondo, eu estou registrando, é a existência de um direito que vai produzir menos certeza jurídica na medida em que vai exigir do juiz maior capacidade de ação para que ele possa compor as suas leis. Quanto mais um juiz adquire a função de um intermediador dos conflitos, pensando no futuro e não no passado, menor a possibilidade de certeza jurídica. Dentro dessa perspectiva é que nós podemos verificar que o interesse social que o magistrado tem em mente não é mais um valor de si, como os justnaturalistas nos faziam acreditar. Cada vez mais nós vamos verificar que nós vamos ter, por parte da magistratura, a necessidade de optar por 3 regras básicas. Regras que estão por trás desses princípios gerais de direito de natureza sociológica. A primeira delas é óbvia, o juiz terá, evidentemente, de trabalhar na perspectiva do equilíbrio. O equilíbrio do conflito, o equilíbrio entre o judiciário e os mais poderes, o equilíbrio social de um modo geral. Eu não posso fazer da lide uma revolução social, mas eu posso fazer da lide algo que contribua para um grande equilíbrio social. Eu tenho de aprender a equilibrar, a ponderar, e o equilíbrio é, como disse o Hamilton, um equilíbrio entre partes historicamente situadas, partes socialmente situadas, partes contextualizadas do ponto de vista socioeconômico. A segunda regra é a regra de balanceamento. Eu tenho de balancear o direito vigente com a solução que vai ser dada. Eu tenho de balancear dentro de uma perspectiva que os franceses chamam uma espécie de uma ponte entre o direito positivo, nas suas intenções, ajustado a uma sociedade que, pela sua própria natureza, pensa. O balanceamento é um balanceamento que tenta criar condições para que não haja uma distância muito grande entre a velocidade de transformação social e a velocidade de modernização jurídica. E, evidentemente, a última regra é a regra da equidade. A regra da equidade nada mais é do que a velha regra que vocês encontram no direito anglo-saxônico. Se alguns aqui acharem que eu estou propondo medidas muito revolucionárias, eu diria que estou propondo medidas absolutamente ortodoxas. Só que são ortodoxas nos países, ortodoxas na sociedade que enfrentaram problemas semelhantes ao do Brasil. O que está se verificando no Brasil é exatamente essa questão da necessidade de um direito social baseado
dessas características que mencionei, que vão conduzir a um princípio geral do direito que, por sua vez, se fundamenta em três regras: balanceamento, a regra do equilíbrio e a regra da equidade. Dentro dessa perspectiva, eu diria que o judiciário vai enfrentar problemas razoavelmente graves. O primeiro dos problemas, como já disse, diz respeito ao fato de que um dos movimentos das nossas transformações jurídicas é o estilhaçamento do direito. E o judiciário não vai poder ficar à margem desse estilhaçamento de direito. Por outro lado, há uma tentativa do legislador de evitar o estilhaçamento, coordenando essa pluralização jurídica a partir de um novo paradigma normativo, que é o que eu chamei de direito social. Só que esse direito social, que vai sendo posto cada vez mais pelos nossos legisladores, vai exigir do judiciário que desperte para várias questões, e uma das questões fundamentais diz respeito ao conceito de justiça que o judiciário enquanto instituição tem em mente. E, em segundo lugar, diz respeito ao tipo de cultura técnico-profissional que o magistrado tem em mente. Na minha época de formação, não tinha sociologia jurídica, e mesmo quando eu optei pela carreira como professor de filosofia do direito, o que se discutia era muito mais uma filosofia do direito justnaturalística, que pouco tinha a ver com as questões concretas da sociedade brasileira. E quanto mais eu tentei desenvolver análises ao nível da filosofia do direito, tendo em vista a realidade em que eu atuo, mais eu descobri a importância da sociologia do direito, e mais eu descobri que a filosofia e a sociologia do direito são fundamentais para constituir uma nova principiologia, novos princípios gerais de direito, que são os princípios fundamentais que devem nortear o judiciário. A pergunta que se pode fazer é, primeiro, tem o judiciário consciência da crise brasileira? Segundo, tem consciência de que as suas transformações não se reduzem apenas a um problema de recursos? Terceiro, tem o judiciário hoje uma cultura técnico-profissional capaz de levá-lo, num determinado momento, a substituir princípios gerais de direito baseados na ideia de um direito natural por princípios gerais de direito baseados numa visão realmente sociológica da sociedade brasileira? Essas questões eu deixo em aberto, porque, em primeiro lugar, eu não teria respostas para elas. E, em segundo lugar, quero crer que um seminário da importância como esse tem como finalidade buscar resposta para essas questões. Muito obrigado. Dentro do Seminário Nacional de Direito Alternativo, para um evento comemorativo do 6º centenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, ouviremos a conferência O Papel do Novo Juiz, proferida pelo Dr. Hamilton Bueno de Carvalho, juiz do Estado do Rio Grande do Sul. Eu pretendo conversar com vocês sobre o papel do novo juiz, mas antes eu gostaria de contextualizar o juiz dentro do judiciário, dentro das instituições, dentro da sua estrutura, para depois trabalhar um pouco com a crítica ao juiz e alguma discussão do que se está pensando que poderia se esperar de um juiz como um agente possibilitador da transformação social. Então, vou procurar ser menos formal ainda do que eu normalmente sou. Pois bem, para a gente começar, eu acho que tem assim um elemento do imaginário que merece ser pensado. Por encomenda da Associação de Magistrados Brasileiros, a revista Visão fez uma pesquisa. Qual seria a instituição que tem maior crédito perante a população no país? O Judiciário, 44%, Universidade, 15%, Família, 12%. Quais são os profissionais mais incríveis do país? Juízes, 55%. Camelos, 15%. Pega isso. E ali um dado que Faria trouxe ontem, na segunda de noite, quando ele disse que 80% das pessoas não confiam no judiciário. Em 80% das pessoas não acreditando no judiciário, ainda os juízes são os profissionais que têm maior credibilidade e o judiciário que tem maior credibilidade no país. Então imagina o descrédito dos outros. Eu acho que eu estou muito próximo do caso. Se isso é verdade, se a pesquisa é verdade, e evidentemente nós sabemos que o judiciário e os juízes não estão com essa bola toda, parece isso demonstra que
que a situação está tão ruim que até os juízes parecem bons. E outro aspecto que me parece também que surge aí, e eu acho que não são excludentes essas duas hipóteses que eu levanto, está em que a população não conhece a justiça. Nós temos assim um mecanismo de nos esconder através dessa parafernália burocrática, até desses espetáculos que nós temos nas audiências, não é? E muitos de nós ainda usamos aquele negócio de livro, da Idade Média, um distanciamento terrível, um linguajar distante da população, e quando tu não conhece, tu mitifica. É mais ou menos como a maçonaria. Não se conhece a maçonaria, então o maçom é um cara que se reúne para matar criança, coisa parecida. Pois bem, esse dado assim me parece importante desse imaginário da população brasileira. Também, para começar, e isso assim para mim é extremamente importante, eu faço isso sempre, que é a localização dos sujeitos que falam. É que historicamente o jurista, quando fala, ele busca se esconder, falando num local pseudamente neutro. Ou seja, ele vai falar sobre contratos, mas ele não revela a utopia dele. Ele está falando de contratos da sua utopia, então ele faz de conta que está falando de uma verdade única. Eu quero dizer para vocês que eu tenho cara, eu tenho um local da onde eu estou falando. Mesmo porque toda narrativa ela é arbitrária. Porque o narrador escolhe o ponto de partida. E a partir daí ele cria. Então o narrador, ele parte do arbítrio. E eu estou partindo num dado arbitrário. Eu estou partindo no local de fala por mim escolhido. E isso é extremamente importante, e aí resgata o Tasso Geno, quando ele diz o seguinte, que para dois juristas falarem sobre direito, eles têm que ter um acordo prévio sobre o que é homem, qual é o sentido da humanidade. Se nós não tivermos esse acordo prévio, nós vamos falar de direitos diferentes. Se eu tenho como visão utópica da sociedade, uma sociedade libertária, eu vou olhar o direito como concretizador da liberdade. Se eu tiver uma visão reacionária, ou fascistoide da sociedade, eu vou olhar o direito como o continente próprio da opressão. Pois bem, esse sujeito que está falando para vocês aqui, ele atua, ele tem a sua vida, tem o seu horizonte utópico e busca atuar na sua profissão, tendo em vista um horizonte utópico definido, que é uma sociedade radicalmente democrática. Democracia não no sentido formal, mas uma democracia que dê vida com dignidade para todos. O meu olhar da magistratura e o meu olhar do direito passa por aí. É um olhar sujo. Não é um olhar puro, um olhar pseudamente neutro. Pois bem, eu acho assim, para a gente começar a falar sobre o papel do novo juiz, e nós temos que dar uma olhada no judiciário, que é onde o juiz está inserido. E tu não pode olhar o judiciário estancado de todo o movimento da sociedade. E parece assim que a sociedade brasileira está numa profunda crise. É crise que a gente termina vendo na Biafra, né? A gente vê na Índia e não vê na favela vazia. E crise, como eu estou falando, para fazer um acordo semântico com vocês, é na visão de Gramsci, né? É que o velho morreu e o novo não nasceu. É o momento do buraco. Tu só sabe aquilo que não serve, mas tu não tem a perspectiva do que tu queres. Ou se tu tem, tu está impossibilitado até de, nesse momento histórico, de concretizar. É o momento do pânico. Que é o pânico que te dá na vida pessoal também. Né? E parece que é o momento mais importante que tu começa a te rever enquanto ser historicamente localizado, até na tua participação no todo social. E nós estamos no executivo apodrecido. Uma absoluta carência de legitimidade que eu falo é por falta de compromisso com a maioria da população. E o espetáculo que a gente viu nas últimas horas de Collor parece fantástico, né? Parece que a demonstração de uma esquizofrenia nacional, porque nós, 35 milhões de brasileiros, elegemos Collor e todos nós sabíamos quem ele era. Todos sabíamos. E votamos. Quer dizer, é a escolha
do doente como teu representante. Seria uma pessoa que efetivamente tem a cara do Brasil. Eu lembro na época da eleição, eu digo, pô, quem vai ganhar a eleição vai ser Collor, porque eu acho que Collor é o representante da sociedade brasileira. O Lula não tinha a cara do Brasil. A cara feito, forjado pela mídia, não é? Uma coisa absolutamente doentia, fora da realidade. Esse era o Brasil, esse era Collor. Então nós estamos com o executivo e agora morre Collor e vem um sujeito aí que ele não sabe quem é o sujeito. Ainda estamos, parece assim que até o folclore, né, é do sujeito incontrolável emocionalmente. É um negócio não tanto, né, num grau inferior. Tomara que estejamos num processo decrescente, né, que estejamos limpando. Mas bem novo, foi bem dito, não vai pegar o Brasil. Bom, e o legislativo? O legislativo está atrapalhado. Esse dia aí um cara aí foi caçado porque estava traficando. Um sujeito lá foi punido porque deu um tapa numa deputada. E a gente descobre nas últimas horas que inocência não é tão inocência como a gente imaginava. E a sociedade civil? Bom, a sociedade civil está em guerra. E a gente não percebe. Para mim, assim, de fora. E eu estava aqui no ano passado, na época da época 92, naquela fita que fiz, naquele congresso do IES, que o espetáculo da época 92, que houve um armistício. Agora nós combinamos. Durante a época 92, vocês não vêm e nós não subimos. E botamos os tanques demonstrando virados para o morro. E acabou o armistício, veio todo o morro e desceu no espetáculo do arrastão. Acabou o armistício. É o momento de guerra civil instalada. Carandiru, o número de mortes no interior do Brasil na luta por uma reforma agrária. A sociedade civil numa profunda crise. A gente não sai mais nas ruas, sai cheio de medo. Viu quando nós estávamos segunda noite com a tua mãe lá de frente a Petrobras, estavam todo mundo cheio de medo, né? Mulheres escondendo do anel, e eu sou o cara, não sou teu macho, eu estava louco. Estava um terror. E o cara tinha umas mulheres junto comigo ainda, né? E os caras me negócio de ver o bandido, eu vou fazer, eu fujo, eu quero cachaça para elas. E daí veio eles, e diz assim que o centro de gravitação do direito é a sociedade mesmo. Que o direito que explode como vigente, ele tem como base material esse momento social que se vive. Se eu tenho uma sociedade caótica, qual é o direito judiciário que vai emergir do caos? Vai ser o reflexo do caos. Então parece que o judiciário, nessa relação dialética, ele modifica e é modificado por esse momento histórico que se está vivendo. Então parece que o papel também do jurista é atuar dentro do judiciário, mas também tu não pode esquecer essa base material de onde veio o judiciário, porque tu tem que atuar na sua transformação. Porque tu não pode imaginar um judiciário limpo numa sociedade suja, ou um judiciário sujo numa sociedade limpa. Bom, e daí a gente descobre, nesse contexto, que o judiciário não serve a ninguém. Nós sabemos disso. Quem atua no foro sabe. O judiciário não serve, a direita está berrando do judiciário. A esquerda, estou usando a expressão para a gente ter só um acordo semântico, a esquerda, o centro, todo mundo, 80%, é o dado que eu faria atrás. E possivelmente os 20% que confiam no judiciário, possivelmente nunca foram até o judiciário. Mas aí tem uma mentira, quando eu digo que o judiciário não serve a ninguém. Quando eu digo que não serve a ninguém, eu estou dizendo que serve a alguém. Eu estava fazendo uma palestra para juízes, para advogados trabalhistas em Santa Maria, e estava no meio da discussão, um advogado levantou e disse, é que o judiciário trabalhista não funciona. Quando é que se viu um judiciário que vai funcionar, que a primeira audiência é marcada para daqui 4 anos?
e há 10 anos a média de andamento de um processo normal trabalhista. E esse judiciário não funciona. Cheio de razão ele, né? Eu perguntei para ele, você é advogado de quem? Eu sou advogado do sindicato, eu sou advogado dos trabalhadores. Não serve para ti. É o melhor judiciário do mundo para o patrão. Não tem judiciário melhor que esse. Fizeram uma pesquisa em Porto Alegre, mais de 80% das pessoas que perdem emprego em Porto Alegre não vão no judiciário trabalhista porque é moroso. Já roubam aí 80%, o direito de 80% dos empregados. É ruim esse judiciário? Maravilhoso esse judiciário. E o acordo que o sujeito faz, o trabalhador faz nessa perspectiva. E depois, quando ele ganha, dali 10 anos, a correção monetária que paga não acompanha a inflação. O cara é roubado sempre. Não funciona esse judiciário? Evidentemente que funciona. E esse mesmo judiciário, você vai pegar no judiciário federal, os juízes dão 10 mil processos. Não funciona. Bom, então tu pegas assim. O judiciário trabalhista não funciona, persegue quem? Patrão. Judiciário federal não funciona, persegue quem? A União e o grande sonegador. Agora aterriza, pergunta para mim e para ele, que somos juízes criminais, quantos processos nós temos. Eu trabalho com 200 processos. Ele trabalha com 20. Somos juízes criminais. O melhor judiciário do mundo. Nós perseguimos quem? Pretos, pobres e prostitutas. O judiciário que persegue o pobre, esse ele é ágil. Agora, o que persegue o que tem dinheiro, daí não funciona. O judiciário não funciona? Funciona, não funciona. O que é feito, Foucault que fala sobre os presídios, né? E hoje eu estou pegando os nomes, né? Pegando os nomes. O Foucault que fala sobre os presídios, eu estou usando o Foucault, ele diz assim, ele fala sobre o presídio, vou usar como judiciário. O que é feito para não funcionar e não funciona, logo funciona. Bom, então nós estamos com o judiciário nessa totalidade, eu tenho que jogar o juiz aí dentro. Mas de onde é que vem esse juiz? Assim, já saindo do todo social, já estou me aproximando dele. O juiz nada mais é do que um estudante de direito que um dia na sua vida fez um concurso para juiz, às vezes um concurso mal feito, às vezes um concurso confusamente feito. Então a base material do meu saber, enquanto operador jurídico, vem da escola de direito. E devemos ter que passar também pelas escolas de direito. E a gente pega todos os caras que trabalharam seriamente com as faculdades de direito do Brasil. O Faria, o Roberto Aguiar, o Edmundo e o Horácio. São unânimes de dizer que as faculdades de direito do Brasil, desde que foram fundadas, serviram para duas coisas: para dar status à pequena burguesia e para formar quadros para a burocracia. São nitidamente escolas de legalidade. A sua função é formar, botar numa forma, formar quadros. Das faculdades de direito que eu tenho passado, a regra é um saber terrivelmente pequeno. Claro que de repente você numa faculdade X, não, da faculdade tal, tem um professor lá, mas você termina achando aí que o professor passa por exótico, o professor que busca a criança. Então parece que a visão crítica no sentido do Faulkner, né, que é a discussão da realidade vigente na busca de soluções democráticas, ou crise no sentido que dá Michel Niaille, né, na busca do invisível ideológico que está por detrás da realidade aparente, nas faculdades não existe. E daí nós saímos da faculdade, o Roberto Garcia usa uma expressão, nós entramos na faculdade de Direito unidos, alegres, com as caras boas, e saímos cabisbaixos, engravatados. E passa a ter se trabalhar com o imaginário desconectado da realidade. Eu diria até, enquanto regra, com o imaginário infantil e hipócrita. Eu conversei com você do exemplo da maçã do presídio, eu acho que dá para você ver a finalidade dos presídios hoje. Não é? O sujeito vai fazer qualquer concurso, o dono da banca diz qual é a finalidade do presídio, o cara levanta o peito e diz, olha, a finalidade do presídio, amado mestre, é a recuperação daquele indivíduo
que agrediu todo o social, o Estado recolhe para o seu seio e devolve sadio para a sociedade. E isso tu vai trabalhar na tua vida e tu aloja no teu inconsciente que quando eu estou botando um cara na cadeia, eu estou botando um cara para ser recuperado. Vá ser recuperado em Bangu 1. Basta lá 24 horas. Eu não tive coragem até hoje de entrar em presídio. Eu sou juiz criminal. Eu não tive coragem de entrar no presídio. Sabe o que os juízes da França fizeram? Assumiram a magistratura, as juízes. Todos eles ficaram um mês, cada um deles, em cada presídio, sem saber que eles eram juízes, para aprender a vida do presídio, para saber o que eles estão fazendo com as pessoas quando vão para o presídio. A pessoa fazer isso conosco? E na verdade nós sabemos, desde Foucault, que a finalidade do presídio é manter a corrupção do Estado, é estigmatizar as pessoas, é infiltrar a alcahueta. E daí eu vou falar com a mulher do preso, com o preso, e vou dizer para ele, para ela ou para ele, que ele está indo ser recuperado. Essa pessoa ri na nossa cara, porque nós estamos trabalhando com um imaginário desconectado da realidade. O nosso imaginário serve para nós nos retroalimentarmos na nossa neurose, para nós fazer de conta que estamos solucionando alguma coisa. E o terrível disso, né, é que nós sabemos a nível consciente que presídio é isso, mas quando eu vou julgar, eu não tenho isso. Eu julgo no mesmo consciente como se estivesse recuperando o cara. E tu vai conversar com o presidente e diz, como é que está vindo o presídio? Doutor, eu estou sendo recuperado. E ele diz isso. A não ser que tu tenha uma outra visão do que é a recuperação. Pois bem, e parece que o que caracteriza também, assim, é que cada vez mais o nosso saber jurídico nos é passado, que nos transforma basicamente em despachantes judiciários. O que se copia é o fantástico, até execução, até modelos de execução, que são os livros que mais vendem na livraria. O trabalho todo despachante é terrível no foro. Os profissionais e mesmo juízes que chegam ali no saco vão perguntar para o despachante o que vão fazer. E isso é de tal forma cruel, e isso gera assim no juiz uma coisa muito louca, e o sujeito vem perguntar para o juiz o que fazer. E ele se despersonaliza o profissional, e o juiz exerce toda a prepotência dele e diz, olha, tu fazes assim. Ele gera uma subserviência numa ponta e na outra ponta uma terrível prepotência. Eu normalmente, quando o advogado vem me perguntar como é que eu faço, eu tenho um lá, procuro um advogado. O advogado vai te ajudar a fazer isso. Eu acho que nós somos, a nossa formação é terrivelmente frágil. E nós somos, né, nós estudantes de direito, né, nós que saímos daqui, nós somos o quê? Pequenos burgueses. Aliás, há uma sede de poder, com o imaginário pueril, e somos incompetentes. E esse pequeno burguês, com sede de poder, com o imaginário pueril e incompetente, vira juiz. Vira juiz. E daí vai julgar as pessoas. Pois é, nós estamos numa sociedade atrapalhada. Nós temos um saber atrapalhado. E aí o que nós vamos fazer com esse sujeito? Bom, agora está terrível ele na estrutura. E tu pega uma estrutura do judiciário extremamente burocratizada, hierarquizada e emperrada. Tu trabalha normalmente numa burocracia kafkiana, tu tem assim uma hierarquia insuportável de baixo para cima, e um volume de trabalho que não te deixa criar. E isso faz com que eu me esconda. Aliás, por juiz vagabundo nós sabemos, a melhor coisa que tem é ter excesso de trabalho. Não adianta eu trabalhar mesmo, tem tanto serviço. Não adianta eu julgar um senhor, tem 10 mil processos para julgar mesmo. Tanto é que na história a gente vê, enquanto regra, o que tem menos vontade de trabalhar procura um local onde tem mais serviço. É real isso, é real. Eu lembro assim que a uma certa altura foi substituído, isso me chamou a atenção na vivência prática. O Jacir não gosta quando digo isso, é que na verdade eu não sou teórico mesmo, eu sou filho
desse trabalho, né? A única coisa que eu sei é que você está trabalhando. Eu estava trabalhando enquanto o juiz, eu saí de férias, um colega me substituiu, na volta disse, eu não quero mais substituir, porque é que o teu serviço está sempre a zero. Então daí eu fico mesmo substituindo, eu tenho que me devolver a zero, é uma porcaria, ele trabalha feito louco. Eu prefiro pegar o trabalho, substituir o cara que não faz nada. Eu também não faço nada, fica uma beleza. Muito bem, e essa estrutura hierarquizada, burocratizada com excesso, serviço que faz, a primeira coisa que faz é buscar se manter longe do jurisdicionário, longe do povo. Eu tenho uma máxima que se criou aí, que o juiz é um homem só. Homem só. E nós terminamos a visita. Mas ela traz longe, quando eu digo homem só, eu estou tentando aproximar ele de alguém. É que na verdade eu posso me aproximar dos meus iguais. É assim o discurso que se faz. Onde é que se viu o Hamilton Carvalho participar de uma reunião dos trabalhadores sem terra? Esses tem um infiltrado, chega em base bonita, esses caras, semana que vem, vão invadir uma terra. Daí o Hamilton fica suspeito. Tá bom? O raciocínio? Só que eu posso jantar no Lions, do lado do latifundiário. Meus filhos brincam com o filho do latifundiário que frequenta a mesma escola. Daí o sem terra invadem a terra do latifundiário. Eu não sou suspeito. Eu tenho que me aproximar dos meus iguais. Bom, a natureza do trabalho do juiz é terrível. E agora isso, de novo, eu estou marcado pelo meu local de fala, eu sou juiz. É isso, estou falando desse local específico, né? Ela te gera em ti a própria natureza do trabalho. Não é um problema assim, de repente tu entra já com a neurose. Não, a natureza do trabalho propicia a você ser um ditador. Porque a tua função 50 ou 100 vezes por dia é sim, não, cumpre-se. Vem o advogado e diz, eu te suplico, suplicante. Daí vem para minha mesa e digo, não. Sim, não, sim. Mas isso não é uma semana. Eu faço isso 50 vezes por dia, 365 dias por ano, durante 15 anos. Isso tem que me pegar. Eu termino sendo um petit ditador. Isso eu carrego para a minha vida. Então quando eu vou falar, meus juízes, quando nós vamos nos reunir, nós não vamos para discutir. Cada um de nós, na discussão da Assembleia, levanta e dá sua definição. Diz, olha, tem que fazer isso e sempre, não ouço mais ninguém. O estabelecimento da democracia, ele é impelido. Tu vai notar o juiz quando fala em qualquer congresso, ele não vem te perguntar coisa parecida. Ele vem e te diz, não, tu tem que fazer isso, tu fez isso errado, por isso e sempre. É assim que se faz, historicamente, porque eu não estou acostumado ao diálogo. Isso nós fizemos entre nós, na nossa Assembleia. Cada um de nós é o dono da verdade. Porque a verdade, ela, pela estrutura, sou eu quem digo. Eu ia dizer uma piada, você me autoriza, estou com medo do gravatório. E como eu vejo isso, posso dizer? Estou autorizado. Bom, então é assim, então tu pega esse sujeito que diz cumpre. Sim, não, sim, não, sim, não. Daí, lembra do Charlie Chaplin? O cara aquele, né, depois vai pra casa, apertando o nariz do mundo, como é que é o filme? Tempos modernos. Bom, então daí tu sai do teu tempo moderno e vai pra casa. E chega lá, o filho fala contigo, e sim, não. E daí tu vai pro quarto. E entra a mulher. Daí tu diz, dispa. Transe. Banho. Volte e conclusos quarta que vem. Nós, juízes de Porto Alegre, eu estou tentando jogar para o surrealismo, e eu acho que é uma atitude surrealista mesmo, que levando o máximo ao absurdo, é que para a gente perceber, através do absurdo, e eu acho assim que até o fato do riso, o Agostinho diria, porque nós estamos rindo até porque talvez a nossa sexualidade também seja confusa, não é? Não tem, eu estou falando algo absolutamente sério, não é? Eu não estou falando disso. Pois bem,
Tanto é que nós, em Porto Alegre, que é o dado que eu tenho, 80% de nós somos separados. Será que é possível alguém conviver sadiamente com o cúmplice? O consciente consegue conviver com o cúmplice? Alguém de nós, as pessoas, sim, os advogados convidam as pessoas para saírem juntos, para ir num bar, sei lá, coisa parecida. Alguém faz isso com o juiz? Pois bem, isso gera no judiciário uma família extremamente neurótica. Vou entrar na área da Agostinho. Parece que a relação do juiz com a comunidade é de pai, principalmente o juiz do interior. O pai é o que te pune, é o que te autoriza a casar, que te separa, que dá os bens, que faz toda, que te chama, que te dá a partida, aquele negócio todo. Então parece que ele tem, nesse imaginário, ele tem essa conduta de pai, e essa conduta de pai a comunidade exige do juiz e o juiz aceita. Tanto é, nessa relação neurótica do juiz pai e a comunidade filho, que ela se reproduz, há até um controle muito forte, principalmente na cidade pequena, da sexualidade do juiz. Tanto é, estou vendo assim que colegas do interior estão fazendo assim, e todo juiz que passa numa cidade do interior, e eu estou muito falando da justiça comum, não sei se você pega o teu trabalhista, tem algo meio diferente, mesmo que não se pode falar no Brasil em judiciário, eu tenho que falar em judiciário, as naturezas são completamente diferentes, militar é uma coisa, o trabalhista é outra, o federal é outra. É que na comunidade passa assim esse fenômeno. Todas as cidades que tu passa, a comunidade no Rio Grande do Sul, vamos se localizar também, no inconsciente coletivo, a comunidade arruma para o juiz um amante, na comunidade ele tem ou não. É que para o pai, no machismo do Rio Grande do Sul, o pai tem que ter um amante. As gurias dão um controle terrível da sexualidade, porque não arruma amante para a mãe. As gurias têm assim comunidades que repelem as vidas que usam em saia, por exemplo. E mesmo o papel da mãe, às vezes é fantástico, que tu pega assim, com as gurias, assim, o réu quando vem falar comigo, normalmente ele é agressivo. Ele desfia, o vira a cara, ele está bravo contigo. Então sai isso, meu pai. Agora com a juíza é algo fantástico. Ele chora, ele confessa, ele manda carta. Isso tu faz, meu pai. Tu busca o perdão da mãe, tu busca o colo da mãe, e tu busca o repúdio do pai. Então parece que é muito presente essa relação de pai e família, de pai e filho, uma relação de família neurótica do juiz com a comunidade. Só que essa neurose, é o que me interessa, se reproduz do juiz para o tribunal. O juiz que é pai aqui, que é ordenador aqui, ele é obediente na vertical do tribunal. Porque o tribunal é o pai do juiz, é o que pune, é o que promove, é o que louva, é o que aumenta os seus vencimentos. Então, eu cumpra-se que eu estou para baixo, eu recebo de cima. Então gera, o tribunal passa a ser o teu pai. Evidentemente que isso é um espetáculo, né, para gerar o juiz subserviente. É o prepotente embaixo e o subserviente para cima. A figura terrível do bajulador. E como existe. Então, dessa família, juiz do tribunal, dessa família do que estabelece dentro do judiciário, parece que a grande maioria dos juízes estão na infância. A grande maioria de nós, juízes. E a infância se caracteriza por ter o pai como ídolo, querer agradar o pai. Então, daí o juiz está presente no tribunal. O juiz muda o timbre de voz quando fala com o desembargador. Essa bajulação que ele quer receber de baixo, ele faz para cima. Se consegue rir de piadas
terrivelmente ridículas do pai. E tu pega na conta do pai, ele tem necessidade que o filho seja bajulador, porque ele foi bajulador um dia, e ele precisa se justificar historicamente. Então eu que bajulei um dia, agora sou tribunal, tenho a necessidade de que eu seja bajulado, que eu tenha alguém como subserviente. Ou seja, eu sou prepotente por debaixo e subserviente por cima. E passa nessa ótica, o juiz na infância, o sonho dele é quando crescer ser igual ao pai. E qual é a forma de eu agradar ao pai? É ser aderente ao seu saber, dizer que o pai tem razão, ou seja, copiador de jurisprudência. É a forma que eu tenho de agradar o que está em cima de mim. E para o tribunal, o melhor juiz é o que mais copia a jurisprudência, ou seja, aquele que pensa como eu. Ele diz, como você é inteligente, você pensa igual a mim. Na verdade, esses aspectos eu não tenho encontrado essa discussão. Os caras dizem que o copiar a jurisprudência dos juízes tal é a lei do menor esforço. Eu acho que não é. É agradar neuroticamente o pai. Mas aí parece que tem um outro momento dentro do judiciário que são os juízes da adolescência. Eu não estou dizendo, porque eu não estou querendo dizer que é um crescimento. Eu acho que grande parte de nós ficamos o resto da vida na infância. Mas existe o juiz da adolescência que busca destruir sempre o pai. É o cara que tem o repúdio total sobre o tribunal e o tribunal tem o repúdio total sobre ele. É o que justifica a família neurótica que necessita ter a sua ovelha dele como repositório de todo mal. Então eu não tenho nada errado nesse grupo familiar. O sacana é aquele lá, é o adolescente. É o que assume o papel de buscar por destruir sempre o pai. Esse juiz também perde a sua independência, porque ele não está preocupado na discussão, não está preocupado no crescimento, ele está preocupado na destruição do pai. Você vai encontrar em muitos locais essa figura localizada, e ela é absolutamente importante para manter a unidade da Sagrada Família, né? A ovelha negra que assuma tudo isso. E parece que tem os outros que chegam na maturidade. Para quem o tribunal é apenas tribunal. Tem decisões boas, ruins. Tem honestos, tem desonestos. Tem competentes, tem incompetentes. Tem vagabundos, tem trabalhadores. Como todo grupo humano. Esse parece que assume a sua independência. E esse causa um mal-estar para a família neurótica. Para o pai neurótico, a pior coisa que tem é o filho naquele momento que ele começa a caminhar sozinho. Parece que ele está negando o pai. Causa um profundo mal-estar para o tribunal. Pai neurótico, o juiz que quer caminhar sozinho, que quer ir para além do pai. Não destruir, mas ir além na criatividade. Então ele passa a ser repelido. Onde é que se viu agora esse juiz querer ser criador? Querer caminhar sozinho sem o dever da subserviência. E parece que o primeiro ponto na expectativa do novo juiz é o juiz que assuma a sua independência. Eu acho que esse troço de municial judiciário, com dinheiro, esse troço todo aí, eu acho que é tudo reformismo. Eu acho que tem algumas coisas que é importante, mas tem algumas coisas que tem que bater na base material disso tudo. E parece que o juiz não é independente, ele é independente formalmente. Ele pode ser dependente de expressões, da adesão à decisão do tribunal, ou das forças da comunidade, das forças vivas, são vivas, literalmente vivas da comunidade. Eu acho que esse é essa assumição do ser independente. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos. É a assumição. É a assumição. É a expressão, é a busca forte. E parece que desse juiz que tu quer independência, tu tem que buscar que seja um juiz que atue na construção do direito, que não seja apenas revelador do direito, que não tenha o direito como dado. Porque historicamente nós recebemos o direito como dado e nós ficamos revelando a vontade do direito que eles dado. Ou revelando a vontade do direito que vem do cosmos, do justnaturalismo teológico. Fica sempre no papel do revelador. E parece que o que se busca é ter o dinheiro como algo construído.
atuar dentro do processo nessa busca da construção de um novo modelo, de abandonar a cópia, a terrível cópia, e buscar a criatividade. Isso gera um descompasso na sociedade neurótica, está vendo? Familiar. E também até entre os operadores jurídicos. Porque, na verdade, eu não quero o juiz criador. Eu, até como ator do direito. Porque se ele não cria, eu tenho o controle sobre ele. Então ele passa a ser um repetidor da minha vontade. Para o doutrinador, a pior coisa que tem é o juiz criativo. Os caras ferram por juiz criativo. Esses caras estão escrevendo isso. Sabe por quê? Eu, como doutrinador, para mim, ter sucesso, eu tenho que dizer assim no livro: se tu fizeres assim, 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 o juiz vai fazer assim. Quanto mais eu acertar isso, mais sucesso tenho no livro. Estão de acordo? Eu digo o que o juiz faz. Então, a vontade do juiz é aquela que eu instruo para ele. Agora, de repente, o juiz quer questionar esse dito saber da jurisprudência, da doutrina, e está buscando um novo referencial. Ele se sente o doutrinador agredido. Então parece que há um interesse, efetivamente, de que o juiz, em todos os locais do mundo, não crie, seja um mero repetidor. Tanto que a esquerda, por mais, tem uma bronca, mas o juiz não pode criar. O juiz não pode criar. O juiz tem que ser um repetidor, um revelador do direito vigente posto pelo Estado. Pertence às nações. Ou posto pelo Estado, ou posto pela jurisprudência, ou posto pela doutrina. Ou seja, não há necessidade do juiz. É um computadorzinho vagabundo soluciona tudo isso. E parece, e aqui eu apropio, conseguiu. Eu apropio o trabalho do psicanalista gaúcho Marcelo Blaya Pérez. Parece que nós temos que buscar o juiz que recupere a dimensão da justiça do amor e não a justiça do ódio. Eu acho que é resgatar o papel da mãe do juiz. O juiz que deixe de ser o pai punidor e que seja o juiz mãe compreensivo. O juiz que possa compreender o seu réu, compreender, e até que se tiver que punir, que puna como um ato de amor, não como um ato de vingança, não como um ato de ódio. Até colocar na cadeia, eventualmente, quando tu coloca ele como uma atividade absolutamente terapêutica para o sujeito. Mas tu tem que ter essa dimensão do ato de amor, não o ato de expelir o ferro da crueldade social do juiz vingativo, que parece que a mídia está querendo. Essa impunidade de colocar o cara na cadeia, coloca na cadeia, coloca na cadeia. Mas não é por aí. Eu acho que é redimensionar o campo do processo. Até para tornar o juiz mais humano. Não sei se isso é possível. Eu lembro assim, exemplo ajuda, eu estava com um rapazote, 19 anos de idade, o cara estava assaltando no centro de Porto Alegre às 3 horas da tarde. O rapaz era casado, tinha filho, tinha o seu veículo, trabalhava, morava com o pai. A base material dele não propiciava o assalto. Ele estava na escalada do assalto. Eu prendi o sujeito. Para ele não se matar, o cara estava buscando a morte. O cara, ele estava, na situação, ele estava, perdeu a noção do limite e estava buscando o limite no Estado, ele estava buscando a morte. E de repente, com um ato de amor, tu recolhe ele em algum lugar, para se matar a morte, pô, vamos te acalma-te. Vamos tentar recuperar uma discussão a partir daí. Quer dizer, até a punição, até o colocar na cadeia, pode ser feito como um ato de amor, não como um ato de vingança. E parece, principalmente no crime, que nós temos que buscar um juiz que atue ativamente como garantidor da liberdade cidadã e recupera o tacho. O juiz parece que tem que ser o espelho da sociedade frente ao Estado, representar a cara da sociedade. E como compromisso, a sua base material, o interesse da coletividade, não do próprio Estado. E parece assim que o juiz garantidor da liberdade do indivíduo, não estou falando de forma passiva, aquela presunção de inocência, não, de forma ativa. E parece que uma coisa assim que tem me marcado nas últimas horas, eu não tenho ainda organizado na cabeça, pouca coisa organizada na cabeça. Parece que tem que buscar um juiz como um possibilitador, não um empecilho da democracia.
através do resgate do diálogo entre as partes. Vamos ver o seguinte. Parece que a nossa atuação, nós juízes surgimos no momento do caos da democracia. As partes não conseguem mais dialogar. A democracia da discussão, da superação, da divergência através do diálogo entra em caos. E nesse momento de caos, tu pede a atuação do juiz para, como força, definir. Quer dizer, a tua atividade como essência é fruto do caos da democracia como atuação do arbítrio. E parece que o juiz tem que buscar, através do diálogo, a busca democrática da recuperação do diálogo para que as próprias partes possam solucionar o seu problema, o seu descompasso que está ocorrendo. Ou seja, que é a volta que o juiz, como mediador, tente, na medida do possível, a recuperação do diálogo. Que é o que está fazendo o crime e que também está fazendo o crime, eventualmente. Hoje nós temos o crime assim, surge o problema do crime, está o advogado, o réu e o promotor, vamos discutir a situação. Vamos discutir por que não? Discute pena, discute absolvição, o juiz participando e até no interrogatório você já sentencia um acordo que houve entre as partes. Tu restabelece a possibilidade da volta da democracia. E parece, ontem quando estava falando, Agostinho, da diferença do juiz e do psicanalista, parece ter uma coisa assim meio do operador jurídico. Tem uma coisa que me parece importante, é que o terapeuta parece que atua na causa e nós atuamos na consequência. Eu, enquanto juiz de família, surge para mim esse descompasso neurótico familiar que explode numa ação de guarda dos filhos. Daí eu entro na solução da guarda dos filhos e me despreocupo do resto. Se tem algum outro problema, volto a semana que vem com outro processo. Então nós estamos atuando num outro momento, enquanto que o psiquiatra, tu está brigando com a tua esposa, vamos discutir a causa disso tudo para não brigar mais. Não, eu continuo brigando, eu só estou atuando na consequência. Eu acho que o juiz tem que resgatar isso, de buscar de novo, através da atividade dialogante, como esse terceiro não comprometido, de restabelecer a possibilidade de que os afetos sejam recuperados. Evidentemente, num limite menor. E parece nós temos que redimensionar o norte. O nosso norte pode ter certeza. O nosso norte é manter o status e manter esse corporativismo de melhores salários, de carros, assim por diante. Eu acho que o nosso norte tem que ser esse compromisso da radicalização democrática. É usar o seu trabalho e a sua atuação com esse compromisso com a sociedade democrática. Parece que esse é um dos objetivos do movimento do direito alternativo. Pois bem, eu já estou indo para o fim? Ou não? Mais ou menos? Então parece que, como seria assim, como é que nós vamos tentar refazer esse juízo? Nessa ótica que eu estou apresentando. Em primeiro lugar, parece que o juiz tem que se conhecer enquanto totalidade individual possível. Eu, o juiz, tenho que me conhecer enquanto agente apto à transformação e enquanto individualidade psicológica, assim, cada vez mais tarde que o juiz tem que ir por debaixo. Sim. Porque, vendo assim como funciona, é que muitas vezes, o fundamento racional da decisão, que é o discurso retórico, esconde uma atividade do inconsciente. Dois exemplos. Eu não vou citar nomes que estão gravando. Determinado juiz do Rio Grande do Sul, a situação foi assim: no interior do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, um italiano carroceiro, recém-vindo da Itália, deu uma paulada num sujeito que foi condenado. Subiu para a Câmara do Tribunal de Alçada, um juiz queria absolver, os outros dois queriam condenar. E houve aquela discussão: condena, absolve, e esse juiz que queria absolver teve uma crise de choro. Ficou meio perplexo, né? O homem chorar é uma coisa complicada. O juiz chorar, e aí, então, imagina a situação da Câmara, ficou encaixado. Daí o sujeito se deu conta. Quando ele era pequeno, morava no interior de Bento Gonçalves, o pai dele era carroceiro, tinha vindo da Itália, deram uma paulada no sujeito e foi justamente condenado. Ele estava absolvendo quem?
pai. Esse juiz descobriu isso. Quantas e quantas vezes a velhinha que eu estou mandando na cadeia não é a mamãe. E eu não sei disso e tenho um discurso absolutamente racional. Eu não estou buscando o invisível que está atrás do sentimento, dessa racionalidade. O outro exemplo, que me parece fantástico, eu estou dando exemplos agressivos, mas o pior não são os exemplos agressivos que a gente descobre o problema, são os exemplos sofisticados, né? Sofisticados, que tu atua, tu não está sabendo. O caso assim, um desembargador, o sujeito de crime, quantos costumes ele botava na cadeia sempre. O cara transou a cadeia. A prova que o cara um dia passou na frente da casa vítima, vai pra cadeia de terror, o cara condenava, cara. Pois bem, o sujeito se aposentou aos 70 anos. O cara com uma vida recatadíssima. Na semana seguinte, isso é literal, na semana seguinte começou a passar a mão nas assessorias do tribunal. O cara teve uma frustração de sexualidade dele enquanto juiz a vida inteira. Ele só conseguiu se liberar quando assumiu a condição de humano. E fazia um extremo mal-estar para ele que os outros tivessem tendo prazer sexual que ele não admitia a ele mesmo. Ele condenava a ele mesmo a sua sexualidade mal resolvida. Só que ele condenava a ele mesmo, mas outro cumpria a pena. Pois bem, é que na verdade tem que se lutar porque para que a minha neurose não seja encampada, incorporada com a neurose do litigante, que eu possa ter até um certo distanciamento brechtiano. Até Brecht, o teatro tinha a função de emocionar as pessoas. E quando no distanciamento crítico de Brecht, ele percebeu que ele não queria que as pessoas se emocionassem, ele queria que as pessoas pensassem também além da emoção. Então, no meio da peça, quando ele percebia que as pessoas iam se emocionar, ele cortava a peça com a projeção de slide, com a muda da fala, para recuperar o consciente das pessoas. Nesse julgamento, eu acho que tenho que ter, não abandonar o campo dos afetos, mas que eu possa ter um distanciamento crítico de que eu não encole a neurose deles com a minha, porque as minhas neuroses eu vou ter que resolver em outro lugar. E na verdade eu termino julgando a mim mesmo, quando na verdade eu devo julgar os outros. No primeiro momento, eu acho que o juiz tem que se conhecer a si mesmo enquanto totalidade possível, até no plano individual. Não basta isso. Eu acho que a partir daí, na horizontal, o juiz tem que conhecer o fato em todas as suas circunstâncias e os litigantes dentro de todo o possível imaginável. Eu tenho que buscar saber quem são essas partes, da onde vieram, que expectativa de vida deles, quais são os advogados que atuam no peito, porque o advogado reconstrói o fato também. Eu preciso ter essa dimensão. Eu quero saber que tem que buscar. Nós usamos a expressão no direito da verdade real, como se fosse possível ter a verdade irreal, né? Nós estamos fazendo a busca da verdade real. Nós até imaginamos dois tipos. Pois bem, isso leva como consequência praticamente a impossibilidade do julgamento antecipado da lide. Eu tenho que ver essas pessoas, até onde nós conversamos, como é importante, você entendeu? Nós conversamos, como é importante ver a cara da pessoa. Tu tem que ver. Tu termina mandando, nós conversamos também, o tribunal muitas vezes está mandando para a cadeia o sujeito que é parte. É parte, não é gente, é parte. Eu estava contando uma que tinha dado perdão judicial para o sujeito que tinha o fruto do estupro, mas depois um trem passou em cima do sujeito, o sujeito passou a ser paraplégico, isso no interregno entre o delito e a sentença, e o marido foi fazer o texto, o sujeito estava com uma bolsa com a urina do cara, com a outra bolsa nas pernas, e o cara inutilizado ali para baixo. E o marido viu isso, sentiu, isso é literalmente sentiu o cheiro da parte. E o marido concedeu ele o perdão judicial. O tribunal condenou, ele não sentiu o cheiro da parte. É importante que o juiz veja cara a cara essa expectativa na busca do fato, na busca até cada vez mais da inspeção judicial. Às vezes que eu fui fazer a inspeção judicial, eu não dei meu julgamento. Pronto para julgar em audiência, eu não fazer a inspeção judicial. Fui fazer, porque na verdade assim, vem as testemunhas e as partes, montam uma história na cabeça delas, real, não estou falando, ninguém mentiroso aí, constrói.
e vem e passa para ti. E eu pego o imaginário dele, boto no meu e eu construo o fato. Só que tu vai ver o fato logo que tu construiu, muitas vezes é mentira. Não tem coisa, não tem uma coisa quando tu está julgando um fato que não existe. É conhecer o fato e os atores em toda a sua dimensão total possível. Então vamos lá. É porque, na verdade, se eu não conheço bem o fato e não conheço os atores, eu estou julgando o fato, eu não estou julgando gente. Eu não tenho um compromisso histórico com as pessoas. Eu tenho um compromisso histórico com o papel. Então, no momento, eu me conheço enquanto todo possível imaginável. Eu vou na da horizontal e procuro conhecer o fato enquanto todo possível imaginável. Mas isso não basta. Eu tenho que buscar conhecer a totalidade social possível existente no local que nos julga. Eu tenho que conhecer a sua realidade histórica. Quais são as forças em luta, quais são as relações de poder que se dá nesse momento da história. Mesmo porque o Benjamin Cardoso até diz o seguinte, que o juiz tem que conhecer sociologia, antropologia, psicologia, economia, política, e se souber um pouco de direito não faz mal. Até o Marx dizia, parece que a ciência única seria a história, nesse movimento total que existe. Eu tenho que saber que país é esse, que relação é essa que está acontecendo na minha terra. Para mim, a partida é jogar eu e o fato dentro dessa totalidade possível, que é o conhecimento da realidade total possível da sociedade. O exemplo vai estar nas vocações. Para mim, julgar uma ação de desespero, eu tenho que saber qual é a realidade da função do Rio de Janeiro, sim. Eu posso estar decretando despejo extremamente injusto por não saber qual é o caos da habitação que tem nesse momento histórico. O caso do presídio. Eu tenho que conhecer esse negócio antes de botar o sujeito lá. Porque senão eu termino trabalhando, se eu não conheço esse movimento da história, eu começo a trabalhar com irrealidades. Um exemplo para você. Eu acho que é ajuda. Me perdoe, estou usando um exemplo. Bom, aconteceu comigo agora, 6 meses atrás. Um rapaz de 19 anos de idade manteve relações sexuais com uma moça de 13. Tá? Chegou o cara lá, o réu, que diz aí, sim, claro, mantive relações sexuais com ela, era virgem, namorei ela, não é? Sou apaixonado por ela, até quero casar. Tá bom. Daí veio a guria. Diz aí, sim, agora era virgem. Como é que foi? Não, tava afim de transar. De transar aí. Parece que é assim que as pessoas normais fazem. Resolve transar e transa. E ele disse, até não gosta dele. Eu usei com ele porque estava com vontade de transar com ele. Se eu olhar assim, quem é que está sendo seduzido? Até parece que a atitude do cara fez um ato por amor. Pois bem, sou vivo. Vai para o tribunal. Assim, uma perfeição técnica. O código diz que menos de 14 anos é estupro presumido. E só é relativo quando é uma prostituta. A guria não vira. O consentimento dela não vale. 6 anos. Não é daí. Mas como tem a lei dos crimes hediondos, que crime contra menor de 14 anos mais 50%, 10 anos e 6 meses de cadeia pela transada. Absolutamente técnico, correto. Se ele tivesse matado a mulher, era 6 anos de cadeia. Matado. Se ele tivesse estuprado realmente, a canha, com 14 anos, dava 6 anos. Sabe o que é isso? O preço desse ato de sexo, 10 anos, 6 meses, mas uma perfeição técnica. Ué, a gente pode poder perguntar assim. O Agostinho provavelmente perguntaria, tudo, que mais cara de pau perguntaria, mas exatamente eu ia perguntar para ele, como é que está a sua vida sexual? Se transar para ti dar 10 anos de cadeia, tu nunca transou para mim. Pois bem, então, vamos tentar recapitular. O juiz se conhecendo enquanto totalidade possível. Na horizontal, conhecer o fato e os litigantes na sua totalidade possível. Daí tu joga os dois na vertical para a totalidade das relações de força que se dão na sociedade possível. Se fizesse um triângulo. Mas não basta. Daí tu tem que partir de novo na horizontal e decidir com um pé na busca do amanhã, de propor o ainda não, na perspectiva do novo modelo de sociedade.
é decidir com a ideia de transformação do todo social, na busca de vida digna para todos. É olhar a decisão como um ato de futuro, como um ato de transformação, não como um ato de passado e de conservação. Eu, enquanto todo, o fato enquanto todo, os dois na totalidade possível e com o pé no amanhã. Na verdade, meus amigos, e aí eu acho que nós entramos no terrível, eu acho que isso não serve para juízo. Então só. Na verdade, eu não me conheço. Eu não conheço o fato e nem as partes. Eu não conheço o momento histórico e eu decido com o pé no passado. A quem eu sirvo? Aqueles que querem manter as coisas como estão. Parece que o criar, o usar, o criticar, o sonhar, o propor o novo é um local reservado aos exóticos que a estrutura busca suprimir. Muito obrigado. O Instituto dos Advogados Brasileiros é uma entidade cultural que tem como finalidade primordial o aprimoramento da ordem jurídica. Como tal, não poderia deixar de promover um seminário nacional relativo ao direito alternativo, que é um dos temas mais desafiantes do pensamento jurídico nacional neste instante. Por isso, acabamos de ouvir duas conferências extraordinárias reunindo palestrantes, que se colocam em posições às vezes divergentes, às vezes congruentes, sobre esse tema tão palpitante que é o direito alternativo.